Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 16 ao 39. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cinereu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Até o 39. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que Deus, em sua graça maravilhosa, nos ajude a ver Jesus Cristo como o centurião do último versículo da leitura viu. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a grande parte da investigação de um crime acontece na cena do crime. Na cena do crime
são encontradas pistas importantes. O assassino pode esconder o corpo, limpar as manchas de sangue, mas deixa vestígios tão minúsculos que não se vê a olho nu. Mas existem algumas técnicas e alguns produtos que permitem identificar esses vestígios ocultos. Há um produto chamado luminol, que é borrifado no ambiente do crime. Depois de borrifado, os traços latentes, escondidos, de sangue, de pegadas de sapato, marcas de dedos, emitem um brilho azulado. O luminol revela cenas ocultas do crime, o lugar exato, a arma que foi usada, o que o criminoso fez depois, se houve luta, se foi suicídio ou uma simulação de suicídio, e há outros detalhes, não é? E muita coisa é identificada. O texto que nós lemos, Marcos 15, no verso 22, diz assim: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Gólgota é palavra aramaica. Em latim é Calvário. Essa palavra Calvário que a gente conhece. Calvário, Gólgota, uma espécie de colina onde foi erguida a cruz de Cristo, onde aconteceu a crucificação de Jesus. Nesta manhã nós vamos, pela graça de Deus, pela palavra de Deus e na palavra de Deus, visitar a cena do crime, a cena do Calvário, a cena da crucificação, e investigar através do luminol do Espírito Santo, à luz da revelação de Deus, investigar o lado oculto da morte de Jesus, que muita gente não vê ou não consegue ver, não conhece, mas é essencial para a nossa salvação e para tudo na nossa vida. Então, no verso 20 diz: e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Irmãos, qual o lado da crucificação de Jesus que precisamos conhecer à luz da revelação de Deus? Deus teve o propósito de enviar Jesus para morrer desde o início? Alguns teólogos acreditam que não. Acham que Jesus veio com a intenção de que os homens o seguissem, sem que fosse preciso morrer crucificado. Mas a resposta das Escrituras é sim. Jesus veio para a cruz. Ele veio para morrer naquela cruz. A cruz não foi uma decisão tardia, né? Nem um acidente na vida de Jesus, pois
Ele era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A crucificação de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso na vida de Jesus, não foi uma decisão tardia, né? Não. Diz aí que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro chamou Jesus de Cordeiro, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Cordeiro, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Você viu? Aqui ainda voltou mais, porque no texto do Apocalipse diz que desde a fundação do mundo. Aqui diz ainda antes da fundação do mundo. A crucificação de Cristo foi decidida no conselho da Trindade antes de qualquer coisa, quando não havia nada. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 2, verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. A crucificação de Cristo, irmãos, está relacionada com o pecado e mais diretamente com o pecador. Jesus morreu porque o pecador precisava morrer. Só a morte com Cristo poderia nos salvar. Se nós não morrermos, não existe a menor possibilidade de salvação do pecado. Se nós não morrermos, não existe chance da vida de Deus em nós. Jesus disse as seguintes palavras no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Primeira coisa que temos que ver com grande carinho é esta atração que Jesus está dizendo no texto. A palavra usada para atrair aqui no original, irmãos, significa atrair, trazer para si, puxar para si, arrastar para si. É um poder enorme
imenso que está puxando algo para adentrar ou entrar em si mesmo. Irmãos, é daqui que temos essa palavra que conhecemos e usamos aqui, identificação. É daqui da atração que Jesus exerceu naquela cruz, nos identificando com Ele, nos colocando no seu corpo. É daqui também que temos essa posição tão rica que conhecemos na palavra, em Cristo. Em Cristo nós fomos atraídos não à cruz, mas a Jesus Cristo, né? A Ele próprio, como Ele está dizendo no texto. Marcos 15, o verso 23, vamos voltar lá no texto inicial. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Vinho com mirra, vinho misturado com mirra é analgésico. E se bebido em certa quantidade, é anestésico. Então, vemos aqui que o propósito de Satanás era dopar Jesus. Jesus dopado não nos atrairia para si. Grogue, insensível, omitiria a nossa atração, irmãos. Mas você viu que Jesus não quis beber isto. Indica pelo menos duas coisas. Quando Jesus não quis beber, ele não estava preocupado, como muita gente, com o sofrimento e as dores. Sofrimento e dor é característico do cristianismo, sempre foi. Jesus não estava preocupado com isso. Não era disso que ele queria se livrar. Ele não queria se livrar disso. E também ele estava preocupado com a inteligência da sua obra e estar bem consciente para nos atrair para si e assim, irmãos, nos identificar com ele naquela cruz, naquela morte. Porque era necessário Jesus nos identificar com ele quando da sua crucificação? Porque nós precisamos morrer. A resposta é uma só: nós precisamos morrer. Se não morrer, não é salvo. A ideia geral, irmãos, a ideia geral que se tem por aí é que Jesus morreu sozinho, ou então que morreu em nosso lugar. Essa é a ideia geral. Mas a palavra de Deus não sustenta essa tese em nenhum lugar. Pelo contrário, irmãos, a palavra de Deus sustenta que Jesus Cristo morreu por nós, nos levando a morrer com Ele para o pecado. Isso sim. Esta morte com Cristo é o centro de tudo. É o centro de tudo. Toda a nossa experiência cristã, nossa experiência com Cristo, com a palavra, gravita em torno dela. Quando morremos com Cristo, perdemos tudo para ganhar o tudo de Deus, que é Cristo em nós. Irmãos, quando morremos, perdemos tudo. Quando perdemos tudo, encontramos a maior riqueza, que é Cristo em nós,
vivendo a sua vida maravilhosa. O cristianismo, principalmente o cristianismo pós-moderno, tem sofrido muito, tem sofrido as consequências terríveis com esta mensagem que deixa o pecador do lado de fora da crucificação, fora da cruz. E o levaram para fora a fim de o crucificarem. Verso 20, que é o versículo da leitura inicial, que estamos olhando para ele. E o levaram para fora a fim de o crucificarem. Hebreus capítulo 13, o verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. E o levaram para fora. E agora o texto de Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Você sabe o que é vitupério de Cristo? O que é o vitupério de Cristo? O vitupério de Cristo é a cruz de Cristo. O vitupério de Cristo é a crucificação de Cristo. Neste versículo há uma convocação, há um chamado, o chamado do Evangelho. Ele nos convoca, irmãos, a assumirmos uma posição radical em relação à cruz de Cristo, em relação a Cristo e este crucificado. Irmãos, esse assunto requer de nós um compromisso aberto de fé, uma decisão radical. Ou você pega ou você larga. Pega ou larga. Não tem outro jeito não. Ou você abraça ou se afasta. Não é isso aí que o texto está mostrando. Saiamos, pois, a ele, Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério. Você está disposto? Está disposto mesmo? Você vai ter o maior prejuízo que você poderia ter, mas também terá o maior lucro que poderá ter neste mundo e também no outro. Jesus Cristo foi crucificado fora do muro da cidade, irmãos, isto é, fora do arraial. O autor aos Hebreus está dizendo que nós devemos ir até ele, até onde ele está, a cruz, lógico. Sair a ele, sair até ele, é o reconhecimento, irmãos, que estamos lá naquela cruz também. É o reconhecimento que aquela cruz é nossa. Saiamos a ele fora do arraial. É o reconhecimento que aquela cruz é nossa, que aquela morte é minha. É reconhecer que aquela morte é a nossa morte, irmãos. É reconhecer que Jesus não morreu sozinho. Nós estávamos lá com ele naquela cruz. É o local onde Deus marcou um encontro com os pecadores, somente ali.
Esse lugar aonde Ele quer que saiamos até lá é o lugar onde Deus marcou o encontro com os pecadores. Foi na encruzilhada da cruz, irmãos, que Deus marcou o encontro com todos os pecadores. E não faltou nenhum, porque Ele atraiu a todos. Eu estava lá, naquele lugar. Eu estava lá em Cristo, na cruz. Não é? Deus não marcou encontro com o pecador em nenhum outro lugar fora da cruz. O texto está nos dizendo que o nosso lugar é na cruz, irmãos, e não no arraial. Você já saiu do arraial? Quando nós tomamos uma decisão tão radical dessa, por Cristo crucificado e nós crucificados com Cristo, nós não vamos mais ficar no arraial. Nós vamos sair. Não faço mais parte do arraial, não é? Deste mundo. As pessoas que fazem parte do arraial não valorizam o sacrifício de Cristo, não valorizam a cruz de Cristo. Irmãos, o povo do arraial se sente desconfortável com a mensagem da cruz. O povo do arraial, que está lá ainda, não ama a mensagem da cruz. A cruz não interessa para eles. Irmãos, eu não quero fazer parte deste arraial. Não quero. Por isso eu digo a você também, como o autor disse, autor aos Hebreus: saiamos do arraial. Saia, levando o seu vitupério, levando sempre a morte de Jesus por toda parte. O assunto é sério, irmãos. É como alguém que está com uma perna gangrenada, e o caso é muito sério. A equipe médica já olhou a perna e já deu a decisão radical: tem que cortar a perna o mais rápido possível. O paciente esbraveja: ninguém corta a minha perna, eu não quero ficar pernida. Eu gosto muito da minha perna, eu amo a minha perna, e eu não abro mão da minha perna. Em poucos dias ele morre, vítima de uma infecção generalizada. Viu? A situação do pecador é parecida. A sua vida é pecadora, está contaminada, está condenada, tem que ser extirpada, tem que ser extraída o mais rápido possível, né? E para extrair a nossa vida pecadora, foi que Jesus Cristo nos atraiu para Ele naquela cruz, nos levando a morrer juntamente com Ele. Lá nós perdemos a nossa vida estragada, infectada com o pecado. Mas Ele fez mais do que isto. Ele não só tirou, como também nos deu uma nova vida, a vida dele mesmo. Irmãos, se a diferença, preste atenção no que eu vou dizer, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for percebida, reconhecida, experimentada, podemos afirmar com toda certeza que teremos um fim mais trágico do que o homem que preferiu a sua perna podre e infectada e morreu por causa dela. Tenha certeza disso. Satanás tinha todo o interesse de tirar Jesus da cruz. Marcos 15, 29 e 31, vamos voltar lá. E os que passavam blasfemavam dele,
meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Remover Jesus da cruz. Você viu aí? A ideia é essa: remover Jesus da cruz era a tática ardilosa de Satanás. Satanás que tentou de tudo, irmãos, para impedir Jesus de ir à cruz. Ele queria sim que Jesus morresse, tentou matar várias vezes, mas não na cruz. Ele tentou impedir Jesus ir à cruz. Satanás promoveu a morte dos infantes nos tempos do rei Herodes o Grande. Tentativa nítida de abortar o projeto da cruz. Fomentou a multidão para jogar Jesus do alto da montanha, em Nazaré. Usou o discípulo Pedro para dissuadi-lo da cruz. Agora ele incentiva os assistentes do Calvário para desaconselhá-lo a permanecer na cruz. A ideia da cruz é contrária ao projeto do pecado, irmãos. Satanás sabia muito bem que quando Cristo morresse naquela cruz, sua cabeça seria esmagada, o pecador crucificado, e um ponto final seria colocado no poder do pecado. Satanás estava desesperado, mas hoje ele está ainda mais desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, para ser banido de vez do universo de Deus. Satanás tem 2 preocupações hoje, viu? Satanás tem 2 preocupações hoje. A primeira é tentar esconder esse lado da cruz, a fim de deixar as pessoas fora da cruz. A segunda preocupação é tentar impedir que Jesus volte em Jerusalém, época em que será acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. Jesus permaneceu, irmãos, 6 horas na cruz, ficando lá até o último suspiro. Jesus não desceu da cruz em nenhum momento. Ele não estava a fim de se salvar, porque se salvando da cruz, da morte, não poderia salvar a gente da nossa vida pecaminosa e ímpia e contaminada pelo pecado. Irmãos, fala-se muito hoje em estar ao pé da cruz, Canta-se muito que devemos estar ao pé da cruz, mas a palavra de Deus não fala nada disto, nada sobre isto. Pelo contrário, ela afirma que estamos crucificados com Cristo, ou seja, não ficamos lá embaixo, aos pés da cruz, mas sim em cima, no alto, crucificado no corpo de Cristo. Embaixo não há vitória sobre o pecado, irmãos. Esta vitória sobre o pecado só se alcança lá em cima, dependurado com Cristo, lá. Os que ficam ao pé da cruz, aqueles que ficam ao pé da cruz, podem pecar, mas os que estão em cima, crucificados com Cristo, não. Marcos 15, versos 19 e 20. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem.
e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. Você viu? Pessoal de baixo faziam isso, escarnecendo dele. Se ajoelharam e adoraram lá no pé da cruz. Mas eu pergunto, fizeram pior do que nós quando nos apresentamos diante dele com iniquidade? Ou você não sabe que ele não aceita o seu culto, a sua adoração misturada com iniquidade? Você não sabe? Isaías capítulo 1, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Você viu? Dizer que adora o Senhor e vive no pecado é escarnecer dele. Irmãos, estavam lá escarnecendo da crucificação de Cristo e consequentemente da nossa crucificação com Cristo. Quando você diz que é salvo e continua no pecado, você está escarnecendo da crucificação de Cristo. Satanás, irmãos, corre o mundo com o seu bando, promovendo a sua religião para ocultar das pessoas a nossa morte com Cristo na cruz. Marcos 15, verso 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Você viu? Desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Ver para crer é diferente de crer para ver. Eles queriam que Jesus demonstrasse o seu poder, dando um espetáculo. Ver para crer é mais comum no meio religioso. Ver para crer faz o caminho inverso de crer para ver. Um desvia-se da cruz, o outro se une a Cristo crucificado. Um deixa a pessoa viva, o outro leva a verdadeira experiência de morte com Cristo. Estes cultos, viu, irmãos, de visualizações são descaracterizados da fé verdadeira. O lado oculto da cruz revelado pela palavra de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Isto é fé, não é? O maior milagre, o maior prodígio, a maior proeza, o maior milagre estava acontecendo e eles não percebiam que era a nossa tração, nossa morte com Cristo para o pecado. Eles não percebiam, porque isso se percebe pela fé. Fé vem da revelação da palavra de Deus no nosso coração. Finalmente, a última cena do Calvário, Marcos 15, verso 39, a última cena que estamos analisando nesta mensagem desta manhã. Marcos 15, 39. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse:
Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O capitão romano, aqui, vendo como Jesus morria, né, foi revelado. Então disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, nasceu de novo. Como Filho do homem, Jesus morreu por nós. Como Filho de Deus, que foi revelado ao capitão, como Filho de Deus, ele nos atraiu para ele com o seu poder ali na cruz. Irmãos, Jesus é ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Este título, Filho de Deus, está relacionado intimamente com a nossa identificação com Cristo. Foi o que aconteceu no coração pela revelação de Deus com aquele capitão romano. 1 João capítulo 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Você viu? Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, e só pode confessar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, pela revelação, pelo Espírito, pela palavra. Aí diz que quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece? Qual é o resultado? Ele está em Deus e Deus está nele. Você viu? Identificação. Está em Deus e Deus está nele. Identificação. Foi o que aconteceu com o capitão. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como que você vê o Calvário? Quando você olha para o Calvário, você vê só Jesus? Qual o lado da crucificação de Cristo você conhece? Ah, Jesus morreu lá no meu lugar. Só isso? Se Jesus morreu lá no seu lugar e foi só isso, você vai para o inferno a si mesmo. É preciso ver mais. Você estava lá, eu estava lá, todos estavam lá. É preciso perceber isso, experimentar pela fé. Amém, irmãos?